domingo de Páscoa, e nós cristãos sabemos que o domingo de Páscoa representa o dia em que Jesus ressuscitou e apareceu a Maria Madalena no seu sepulcro, dizendo a ela: mulher, por que choras? Não está dentre os mortos aquele que você procura, está vivo. E ela sai anunciando aos discípulos que ela viu Jesus ressuscitado, e é por isso que nós estamos aqui, por causa de Cristo. Deus abençoe você que já está entrando, Seição Costa, Gesiel, Ademita, Romualda, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live. Nós estamos no 5º dia de preparo. Júlia Gontijo, seja bem-vinda. Nós estamos no 5º dia do preparo para o jejum e hoje nós vamos falar sobre um jejum de renovação que o profeta Elias fez, esse jejum de renovação, porque sim, o jejum nos renova, o jejum nos restaura. E você que entrou aqui, está lá nos grupos de jejum, me ajuda a compartilhar. Não estou conseguindo ver todo mundo, minha qualidade de internet ela está ruim. Está falando aqui para mim que está instável a minha rede. Deve ser porque está um tempo chuvoso, está um tempo friozinho, deu uma chuva um pouco mais cedo. E essa nossa live será uma live bem curta, bem pequena. Então eu peço que vocês me ajudem entrando e compartilhando em nome de Jesus. Graça e paz, presbítero Tiago, me ajuda compartilhando lá nos grupos, presbítero, que a gente começou a live agora, que eu já vou orar e já vou começar a falar sobre o nosso devocional de hoje, a palavra de hoje, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso de número 8, o jejum de Elias, renovação, força sobrenatural. Vamos lá? Senhor, a tua palavra diz, lá em Isaías 61, a primeira palavra, a primeira ministração de Jesus, quando ele iniciou o seu chamado ministerial. Dentro do templo, ele abriu aquele pergaminho e caiu na palavra do profeta Isaías, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregoar as boas novas aos pobres e libertar os cativos, libertar os oprimidos, levar a palavra de libertação. Esta mesma unção está sobre a tua igreja, Senhor. A igreja do Senhor, nós somos a tua igreja. E nós carregamos esta unção, Senhor. E através desse propósito, desses 7 dias de preparo, nós já estamos no dia de número 5. Preparando nossa mente, nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, para começarmos o processo de jejum. Obrigado, Senhor, ó Deus, que até que o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, nos dado direção, animado, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco e usa, Senhor, a palavra para falar com alguém que precisa de renovação. Paula Costa, eu já quero começar esta live lendo a palavra. Bom, nós estamos então no 5º dia de preparo. Eu tenho certeza que quem está se preparando está travando uma batalha terrível, porque nós tiramos o açúcar, tiramos o doce por esses 7 dias para preparar o nosso corpo, a nossa mente, para alinhar, para a gente poder entrar no propósito. E hoje é Páscoa. Quantos chocolates passaram na tua frente hoje? Gente, eu tô com 3 caixas de bombom. Uma, acho que já acabou, que o meu pequeno foi comendo, e o meu esposo foi comendo 1 por dia, 2. Eu acho que já acabou. As outras 2 estão fechadas ainda. Uma é minha, que eu ganhei. Eu estou com 3 ovos de Páscoa de colher na geladeira. 2 ovos de Páscoa daquele tradicional e um mini ovo de Páscoa. Gente, é muito chocolate. Meu pequeno tá comendo e eu sou uma mãe um pouquinho chata. Eu não deixo ele sair comendo de uma vez. Então ele come um pouquinho por dia, um bombonzinho. Hoje ele comeu um pedacinho do ovo,
mais uma colherada do ovo de colher e um brigadeiro e um morango que vem no ovo, mais uns 2 bombons, é isso que eu deixei ele comer. Falei, agora é só amanhã. E eu já vou congelar o que é meu, porque eu não vou comer agora. Só vou comer depois que acabar o jejum de Esther, né? Lá para sábado que eu vou estar comendo. E realmente esse domínio próprio, esse autocontrole nos mostra o quanto nós somos dependentes do açúcar e do doce, o quanto é difícil. Hoje teve mesa de café da manhã de confraternização lá na igreja, e o que eu podia comer era o chá sem açúcar que eu fiz o chá e o café lá, que eu amo servir ao Senhor, e eu acho a coisa mais linda é uma pessoa que tem também esse prazer, como nós vimos hoje lá, né, a Jéssica organizando a mesa, depois a Jéssica com a Michelle organizando, arrumando, colocando a cruz, a coroa, né, a decoração, ficou a coisa mais linda. Depois eu vou mostrar para vocês, tirar foto, vou postar nos meus status, se você quer aqui do TikTok, depois acompanhe. Que lindo que é, como é lindo a gente ter amor pela obra do Senhor, né? E eu sou tão grata a Deus por pessoas que o Senhor colocou na obra do Senhor, que amam a obra e fazem mesmo, ajudam, apoiam em tudo que eles podem, seja em doações, seja em serviço. O importante é estar cuidando da obra do Senhor. Isso é muito lindo. E a gente vê que são poucas pessoas que são apaixonadas por Deus ao ponto de abrir mão de coisas que... mas isso não tem nada a ver. Pai do Senhor, missionária Patrícia, Vivi, seja bem-vinda. Obrigado aí. A Júlia tá curtindo, você que tá curtindo, todo mundo que tá curtindo, gratidão. Vocês apoiam a live assim. Muito obrigada. A gente vê que são apaixonados ao ponto de abrir mão. E quando eu olho na Bíblia, eu vou ver um profeta, o profeta Elias, que a Bíblia chama que Elias tinha uma unção diferente, que a unção de Elias que viria sobre a terra, sobre a igreja nos últimos dias, e a unção tão forte, o espírito de Elias, que traria a conversão do coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Uma unção de ser servo, uma unção de obediência, uma unção de comunhão e união. A unção que Elias carregava era muito poderosa. Era muito poderosa. A forma que Deus usava este homem. Elias era um homem como Tiago descreve, o pastor Tiago, lá na epístola, a carta de Tiago, fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, porém ele orou e a chuva parou. Ele orou de novo e voltou a chover. Há uma unção tão poderosa sobre a vida de Elias, e a gente pode se perguntar, mas por que esse homem carregava essa unção? Era o nível de paixão que ele tinha por Deus, sobre as coisas de Deus, e o quanto ele queria obedecer à vontade de Deus. Nível de paixão. A gente conhece, por exemplo, essa sexta-feira que se passou, que é antes da Páscoa, a gente chama de Sexta-feira da Paixão, ou a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira da Paixão, porque Jesus, ele era tão apaixonado por nós, que não foram os cravos, os pregos, não foi os pregos, não foram os soldados, não foram isso que segurou na cruz. O que segurava Jesus na cruz era o amor por mim e por você. Foi o amor dele por nós que segurou ele na cruz. Não foram os cravos. Não foi a coroa de espinhos. Deus abençoe Maria de Fátima, Cláudia, Alê, Fátima Nunes, Vitória, gratidão por curtir a live. Deus abençoe. E quando a gente vai olhar o profeta Elias, se a gente for desfolhear um pouco as páginas e voltar, lá no capítulo de número 17, se eu não me engano, não, capítulo 18. No capítulo 18, no capítulo 17, primeiro ele prediz sobre essa seca. No capítulo 18, Elias vai diante do rei Acabe, depois de muitos dias, e declara uma palavra do Senhor sobre a chuva que viria sobre a terra. Depois Elias
Primeiro ele prediz sobre a seca, depois ele ora para que chova, e depois Elias, ele enfrenta os profetas de Baal, e Jezabel ameaça. Um homem com tanta autoridade que enfrentou mais de 450 falsos profetas. Olha o que diz. Me ajude aí, escreve aí para mim nos comentários para me ajudar. A palavra de hoje está em 1 Reis, capítulo 19, verso 8, que diz assim. 1 Reis, capítulo 19, verso 8. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou na caverna, e eis que a palavra do Senhor veio até ele. Mas antes, Elias estava no deserto. Vamos voltar aqui. O profeta Elias, ele prediz uma seca. Ele declara que não ia chover. Obrigado, missionária Patrícia, por escrever aí 1 Reis 19:8. Gratidão. Ele prediz uma seca. Aquele homem tinha tamanha autoridade que ele nem falou assim diz o Senhor. Deus abençoe Laurinete, Caetano e família. Ele prediz a seca, ele depois prediz a chuva, e agora ele vai para um monte e ele trava uma batalha, ele vive uma batalha, ele chama para um desafio, um duelo. Os 450 falsos profetas de Baal. 450 falsos profetas. Aqueles que adoravam deuses estranhos. Aqueles que obedeciam às ordens de Jezabel. Uma mulher promíscua, uma mulher que também era uma falsa profetisa. E quando ele chama para o duelo, ele diz, o Deus que responder com fogo. Olha o nível de autoridade que tinha aquele homem. É o nível de unção que o Senhor quer sobre a igreja dele hoje. Ele era um apaixonado por Deus, um obediente à voz de Deus. Ele lá naquele Monte Horebe, naquele lugar, ele chama a uma batalha. E quando ele chama para a batalha, a gente já sabe o que diz. Eu não vou aqui me apegar a isso, mas eu preciso falar sobre isso para que você entenda o nível de unção e de consagração que este profeta ele carregava. Ele chega no monte e ele começa a dizer, o Deus que responder com fogo, este é Deus. Ele vai lá, monta o altar, os falsos profetas também fazem o mesmo, e passam-se o dia todo, passam-se horas, e eles estão clamando, os falsos profetas clamando e se cortando e fazendo rituais e gritando para que Baal mandasse fogo, e nada aconteceu. Elias, então, ele fala com o Senhor apenas uma vez. Ele invoca o nome do Senhor e Deus manda fogo sobre o altar. E ali Israel pôde contemplar que quem era o verdadeiro Deus. Não era sobre Elias, era sobre Deus. E quando Deus é que está no comando, você pode ir, você pode agir, você pode declarar, você pode falar. Porque Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. O que é isso? Ele era sujeito às mesmas tentações, ele era sujeito à mesma carne humana. Tanto que depois que isso acontece, preste atenção, depois que acontece, não é porque Deus te usou de maneira sobrenatural em algum momento da sua vida que você está isento de passar por um momento de fragilidade. Elias, quando passa esse momento e ele chama o povo a derrotar e destruir aqueles profetas, ele passa a espada naqueles profetas, não sobra nenhum. Quando Jezabel fica sabendo disso, ela jura Elias de morte. Ela jura Elias de morte, eu vou repetir. Ela ameaça, ela diz que iria matá-lo. E sabe o que Elias faz? Aquele homem que outrora tinha visto fogo descer do céu, agora ele está cansado, esgotado e emocionalmente abatido. Sabe por quê? Porque assim como nós, eu não sei você, mas quando Deus faz e opera algo tão grandioso na vida das pessoas, o que a gente espera que as pessoas façam? Que elas corram para Deus. Mas ao invés
do povo correr para Deus, em vez de Jezabel se converter e Acabe se converter, aqui estão me perguntando de onde nós somos. Nós somos aqui da Assembleia de Deus Missão Apostólica, aqui em Ouro Branco, Minas Gerais. E hoje tem culto, tá? Você que é daqui da região, vem pro culto hoje, culto de Páscoa, culto abençoado, vai ter até um teatro abençoado, em nome de Jesus. Mas o mais importante, o Espírito Santo vai estar lá esperando você. Aleluia, o Pai vai estar lá. Aleluia, o Jesus ressurreto vai estar lá, a cruz vazia. Aleluia, porque o nosso Jesus vive. Voltando aqui, quando acontece isso, ele esperava que todo mundo fosse tocado, porque para que Deus manda sinais? Deus manda sinais para quebrar corações. Deus não manda sinais para promover pessoas. Não era para autopromover Elias, quando Deus opera um milagre, como já aconteceu quantas vezes. Às vezes eu estou falando com alguém aqui que já orou por alguém que aconteceu milagres, como eu já presenciei tantos milagres de madres sendo abertas, de pessoas sendo curadas de doenças que não tinha cura para o ser humano na terra, não tinha tratamento que curasse, caroços que desaparecem, e cadê essas pessoas? A gente às vezes fica um pouco frustrado, porque peraí, Deus fez, e agora a pessoa se afastou. Como assim? Frustrou. O coração de Elias estava frustrado porque ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Porque até os mais fortes, em alguns momentos, podem se sentir assim. Ei, não se envergonhe pelo fato de você hoje estar abatido e abalado por alguma coisa. Quantas vezes, né, missionária Patrícia? Não é mesmo? Quantas vezes alguém recebe a bênção, recebe o milagre, recebe a porta aberta, mas eu vim aqui dizer a você: agora, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai se sentir como Elias, como o profeta Elias. Às vezes a gente vê acontecendo e a gente tem que entender que até os mais fortes podem passar por isso. E às vezes eu tô falando com alguém assim, que está aqui, que um dia estava lá, sendo canal de bênção, sendo usado por Deus, recebendo as bênçãos do Senhor, e por causa de algum momento na vida, você teve uma frustração e você agora está emocionalmente abatido, está esgotado, está cansado. E Elias, por ser alguém sujeito, ele estava desta maneira. Ele estava abatido, ele estava frustrado, ele estava cansado. Mas Deus não rejeitou Elias nesse momento. Escute, você pode estar abatida, você pode estar cansada, você pode estar emocionalmente abalado, mas o Senhor não vai te desprezar por esse momento que você está vivendo, sabe? Alguns acreditam que o que aconteceu com Elias depois disso, ele acabou de fazer um grande feito. A chuva parou 3 anos, a chuva voltou com a sua oração. Agora, ele ora e o fogo vem do céu. 450 falsos profetas são derrotados. Ele esperava então que a nação de Israel, o rei Acabe, Jezabel, se convertesse a Deus, e isso não aconteceu. Na verdade, a luta aumentou, e às vezes é isso que aconteceu com você. Você acabou de passar por uma grande vitória, contou um testemunho, as pessoas aplaudiram esse testemunho. Você orou por alguém, alguém teve livramento de morte, mas continuou com um coração de pedra. Alguém continua te perseguindo, te caluniando, te defamando, falando mal de você, mesmo sabendo que o Senhor é contigo. Tem gente que não tem temor em saber que Deus é na tua vida, não. Tem pessoas em volta de você que não vão mudar com isso. Só porque Deus te usou, ou porque Deus abençoou através da sua vida, ou porque foram abençoados por Deus, ouviram algum sinal de Deus, como aconteceu com a nação de Israel, aí que ele foi perseguido. Entende? E Elias, ao invés dele continuar, por ele estar esgotado, e a gente tem que saber reconhecer quando nós estamos cansados e abatidos, que nós precisamos nos retirar, porque agora seria o quê? O auge da fama. Pensa bem, todo mundo falava: o profeta que fez o fogo descer, o profeta que fez a chuva parar e fez a chuva voltar a cair.
o auge da fama dele, ao invés dele ir atrás de aplauso e reconhecimento, ou ir atrás de alguém para ajudá-lo, ele vai fugir para o deserto. Primeiro, porque ele está exaltado, porque ele está cansado, porque ele está emocionalmente abalado. Ele respeita a condição física dele. Alguns acreditam que o que Elias teve foi um momento de depressão, outros burnout. Acham que esses sintomas que Elias apresentou nesse texto foi um burnout, porque ele estava tão cansado, tão esgotado, que ele foi para o deserto e ele pediu a morte. Ele falou: não aguento mais, esse povo é difícil demais, eu não sou melhor do que os meus pais, então, Senhor, me mate. Eu não sei mais o que fazer. Será que eu estou falando com alguém assim aqui? Você tem um chamado de Deus, você tem uma missão que Deus colocou no teu coração, e quantas vezes, mesmo você sendo um instrumento de Deus, mesmo você sendo alguém avivado, eu falo por mim mesmo, só Deus sabe como a gente se sente depois de passar uma noite toda orando por libertação, impondo as mãos das pessoas, porque o nosso corpo físico, ele é frágil. Só Deus sabe como se sente quem acaba de pregar e orar e expulsar demônios e liberar palavra profética, porque não é sobre nossa força, é sobre a força de Deus em nós. Mas o inimigo vai se levantar. Foi o que aconteceu. Quando aconteceu isso na vida de Elias, Jezabel, usada por Satanás, ela ameaçou ele de morte. Ele não estava com medo daquela mulher, não era isso. Claro que ele temeu pela vida dele, mas ao mesmo tempo que aquele homem cheio de força sobrenatural, ele ali se torna frágil. Mas ele foi buscar uma força que não vem do corpo, uma força que vem de Deus. E quando ele vai para aquela caverna e ele se deita e ele pede a morte, ou melhor, quando ele vai para o deserto, ele se deita e ele pede a morte, o anjo do Senhor desce. Escute, o Senhor manda dizer para alguém: se você se aplicar a buscar ao Senhor, a jejuar, a buscar a face do Senhor, o Senhor vai mandar força nessa tua fraqueza. Neste momento de fraqueza, o Senhor vai mandar força espiritual para você. E aqui acontece algo sobrenatural, porque o anjo do Senhor vem e serve Elias. A Bíblia diz que ele estava no deserto, e quando ele é acordado, e o anjo aparece, Padre Senhor, Carla, e o anjo aparece para ele e apresenta para ele pão cozido nas brasas, botija de água, pão e água, e quando ele acorda, ele come, e depois que ele come esse pão, essa água, alguém perguntou no Evangelho, tem o jejum de Esther, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo. Eu não estou conseguindo voltar para me ler a pergunta. Se no Evangelho você quis dizer: vou orar sim, Carla, em nome de Jesus, pela Ingrid, pelo William, pela sua família, em nome de Jesus. Você está querendo dizer, no Novo Testamento, se tem alguém que fez um jejum parecido com o de Esther? Porque nós colocamos o título Jejum de Esther, porque é para o modelo de Esther. Mas sim, no Novo Testamento existem 2 discípulos que fizeram um jejum igual ao de Esther: Paulo e Pedro. Pedro jejuou por 3 dias e 3 noites, e Paulo também, assim que ele se converteu. Amém? Eu não sei se deu para responder a pergunta. E eu falei sobre isso, acho que no segundo dia que nós estávamos aqui falando sobre jejum, eu falei que teve Paulo. Só não tinha falado de Pedro, mas agora estou falando também para vocês. Paulo, assim que ele se converteu, lá no capítulo 9 de Atos, depois você dá uma abertura lá, lê lá, e você vai entender que Paulo, assim que ele se converteu, quando ele, lá a caminho de Damasco,
ele caiu diante do Senhor, da visão do Senhor, e ele perdeu a visão. Ele passou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, igual ao jejum de Esther. Pedro também fez isso quando o Senhor estava para revelar para ele que tinha purificado todos os alimentos. Quando ele tem aquela visão, eu me esqueci agora qual é o capítulo de Atos, que ele estava 3 dias e 3 noites sem comer, sem se alimentar. Então nós temos sim pelo menos 2 exemplos que eu me lembro agora. Eu acredito que tenha mais, eu só não vou conseguir lembrar agora. A igreja primitiva, né? Lá em Atos, eles ficaram também em propósito durante mais ou menos uns 10 dias. Né? A Bíblia não descreve com exatidão como foi, mas eles estavam ali em orações, em jejuns, em buscando o Espírito Santo. Bom, vamos lá. Voltando aqui a falar sobre o profeta Elias. Bom, Elias, então, ele recebe aquele pão com aquelas brasas que veio do céu, que foi o anjo do Senhor que levou para ele. Aquele pão que hoje, se a gente for olhar bem a interpretação, a água representa o Espírito e o pão representa a palavra. Então ele recebe um alimento sobrenatural, ele come, bebe e volta a dormir. Depois o anjo acorda ele de novo, ele come, bebe e agora ele caminha por 40 dias e 40 noites por causa da força daquela comida. A força daquela comida. Pai do Senhor Jesus, seja bem-vindo. A força daquela comida. Porque era uma comida sobrenatural. Era o que Jesus falou lá no futuro, quando Jesus vai falar lá no Evangelho, quando ele diz para Satanás: eu não vou transformar as pedras em pães. Quando Satanás vai, transforma. Não, nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. A gente entende que era uma comida sobrenatural. É como se fosse um alimento de palavra. A unção de Deus desceu, o Espírito e a palavra estavam ali. A brasa, a unção de Deus, o poder de Deus alimentou Elias, o profeta, e ele conseguiu ali entrar num processo de jejum de 40 dias e 40 noites. E esse tipo de jejum, igual ele, que foi sem comer e sem beber, igual Moisés, sem comer e sem beber, nós chamamos de jejum sobrenatural, que somente se Deus ordenar a fazer, é que se deve fazer esse tipo de jejum. Porque ninguém suportaria em condições naturais. Isso aqui é uma condição sobrenatural. Ele recebeu um alimento sobrenatural. Moisés, quando ficou 40 dias e 40 noites sem comer, ele não estava em qualquer lugar, ele estava no Monte Horebe, na presença de Deus. Deus estava dando a ele as tábuas. O que a gente vai entender é que ele estava debaixo da nuvem, ele estava dentro da nuvem de glória. Então ele estava numa condição sobrenatural. Por isso o corpo dele suportou ficar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Porque cientificamente, sem beber, só se aguenta por 3 dias. Mais do que isso, o corpo humano não suporta. E hoje, através dessa live, o Senhor está dizendo assim para você e para mim: você não vai parar no meio do caminho. O Senhor vai te sustentar, você que entrou nesse propósito em jejum, em preparo para entrar no jejum. Porque o que Elias fez lá atrás, o que aconteceu com o profeta Elias, de ter comido aquele alimento sobrenatural, ele preparou. Ali foi o preparo, foi o combustível que ele precisava. Um preparo sobrenatural. Talvez você esteja igual Elias, cansada, sobrecarregada, desanimado, sem força. Mas o céu hoje está liberando sobre você renovação, vigor e resistência espiritual, se você entender a vontade de Deus. Porque quando Deus é que te sustenta, você vai além do que o seu corpo pode suportar, porque foi isso que aconteceu. Às vezes a sua mente, suas emoções não suportariam ficar sem comer o chocolate, sem tomar o café, né, missionária Patrícia, que você falou hoje lá no grupo. Até sonhando, né? O diabo tentando te derrubar e Deus tentando te alertar. Cuidado. Sem o café, sem o chocolate. Hoje uma irmã falou: nossa, pastora, tá muito difícil ficar sem o leite com Toddy. Sem o Toddy, né? Que tiramos o açúcar, tiramos o doce. E daqui a pouco é a hora do culto. Eu preciso aqui adiantar essa live. O que eu quero dizer a você é que Elias, ele só suportou. Não é porque ele era um super-homem, não. Porque, como eu disse para vocês, vocês já entenderam aqui nessa live, Elias era sujeito às mesmas paixões. A ponto de estar desanimado, cansado, emocionalmente abalado, abatido, sem estrutura nenhuma, porque ele estava decepcionado. Depois de tanta unção, de tanto poder, meu bebê acordou. Depois de tanta unção, tanto poder,
quer vir aqui para as pessoas te verem? Depois de tanta unção, tanto poder, depois de tanta glória que desceu, imagina. Elias passou pelo que Jesus passou. Quando Jesus, ele faz o milagre dos 10 leprosos, quantos leprosos voltam para agradecer e reconhecer que ele era o Cristo, o Filho de Deus? Apenas um. E um estrangeiro, um samaritano. Um estrangeiro reconheceu o poder de Deus em Cristo. Reconheceu que aquilo não era normal, que aquilo não era comum, que aquilo era uma obra miraculosa. E agora, Elias, que imaginou, agora acontece um avivamento. Quantas vezes você acreditou em agora minha família se converte? Agora o fulano vai buscar Deus. Olha o livramento que teve de morte. Olha só o que está acontecendo. E a pessoa volta para a mesma vida, volta para o bar, volta para a cachaça, volta para a prostituição, volta para os falsos deuses. E você fica como desiludido. E às vezes a gente tem que tomar tanto cuidado, porque quando a gente passa por essas frustrações, a gente corre o risco de passar por essa fase que Elias passou, que foi com uma depressão, estilo burnout, que ele teve uma estafa tão grande que ele quis morrer. E o Senhor te colocou aqui para te dizer, não, você não vai morrer. Eu estou te trazendo pão fresquinho do céu e força nova. O que você tem que fazer? Separe um tempo de descanso com Deus. Porque foi isso que ele fez. Ele não imaginava, mas depois que ele caminhou 40 dias e 40 noites nesse jejum, porque assim, depois do jejum, depois do período que ele ficou em silêncio, caminhando para aquela caverna, ele teve um encontro novo com Deus, ele teve um renovo sobrenatural. Nesse momento, eu peço a você fazer semelhante ao que Elias fez. Tenha um momento de descanso, de silêncio com Deus. Não adianta você apenas ficar orando e falando, não. Fique em quietude, porque foi o que o profeta fez, ele ficou em quietude. Depois que você ficar um tempo de quietude, pegue e coloque louvores espirituais. O que foi, mamãe? Quer ir no banheiro? Vai lá. Não? Vai lá, vai. Vai lá no banheiro, vai. Oi. Vai lá. Aleluia. É o meu pequenininho. Meu milagre. Vamos voltar aqui, ó. Elias passou um tempo de silêncio, inquietude com Deus. Pode ir lá, filho. Vai lá, filho. Vai lá, meu amor. Não tem ninguém lá, não. Pode ir lá, acende a luz. Só um minutinho, gente. Deixa eu só acender a luz lá pra ele. Voltando, ele tem esse momento de silêncio com Deus, e muitas vezes nós falamos tanto na oração que a gente não ouve Deus. Quando ele está lá em silêncio, primeiro vem um terremoto, vem fogo, e Deus não estava falando com ele nem através de terremoto, nem no fogo, nem trovões. E então vem uma voz suave, porque depois do propósito de jejum, depois do processo de jejum, pode até acontecer terremotos, pode até acontecer trovões, mas você vai ouvir a voz de Deus. Porque o jejum, ele nos dá sensibilidade a ouvir a Deus. Foi o que aconteceu com o profeta, ele precisava ouvir a Deus, porque até então ele só tinha falado, reclamado, e estava frustrado, e pedindo morte, e pedindo que não valia mais a pena, que não tinha mais jeito, que ele não era capaz, era assim que ele estava se sentindo, que ele não ia suportar mais. Ele pediu para o Senhor levar ele. E agora eu peço para você o quê? Além de você ficar em quietude com Deus para ouvi-lo, coloque algum louvor suave, que traga renovo. Depois declare em voz alta que a sua força vem do Senhor. Declare aí, coloque a mão no teu coração. Às vezes você está exatamente assim. Cansado, abatido, sobrecarregado, magoado, angustiado, desanimado. Porque você faz e nada acontece. Você ora e nada muda. Deus manda sinais, abre portas.
fecha covas, levanta pessoas, e ainda assim as pessoas não conseguem entender que Deus está na tua vida, que Deus está chamando para uma responsabilidade. Sabe, tem dias, a gente aqui como pastores, a gente vê isso. Quantas pessoas são abençoadas e elas não percebem que aquela bênção vem do Senhor. E se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, a porta não teria sido aberta. O milagre não teria acontecido. Quanta ingratidão a gente vê. E sim, a gente se abate. Hoje mesmo eu tive um momento que me bateu uma tristeza por algo que eu soube, que a gente sabe, às vezes a gente escuta. Eu falei, meu Deus, mas como pode a pessoa pensar dessa maneira? E eu, por um instante, eu chorei, fiquei entristecida, e logo depois eu falei, Senhor, mas eu libero o perdão porque o ser humano é assim mesmo. E aí eu me lembrei que essa é a palavra de hoje sobre o profeta Elias, que passou por algo semelhante. E olha quem era Elias. Como nós vamos nos comparar a esse homem? Como vamos nos comparar com alguém com tamanha unção, com tamanha autoridade nos céus e na terra? E a última palavra que eu tenho para falar para vocês hoje é: levante-se. Fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, e vai. Vai em busca do Senhor, vai fazer jejuns, vai buscar o Senhor. Você não precisa querer e falar, não, então eu vou fazer o jejum que a pastora está fazendo. Você não é obrigado. Eu convidei pessoas, as pessoas vêm por livre e espontânea vontade. Nós fizemos uma convocação há 5 dias atrás. E graças a Deus somos mais de 42 pessoas, acho que 42 ou 43 pessoas fazendo nesse propósito de preparo para fazer o jejum no dia 7. Agora vamos entrar no jejum de Esther. E eu falo jejum de Esther porque é o primeiro modelo que aparece na Bíblia de 3 dias, mas também Paulo fez, Pedro fez esse jejum de 3 dias, Josafá também fez. E eu quero dizer a você, se levante, vai fazer jejum, vai se aplicar a oração. Feche os teus olhos por um instante, deixa eu orar por você. E antes de eu começar a orar, eu quero que você declare em nome de Jesus, e essa é a palavra de hoje, escreve aí: eu me levanto pela força de Deus, não é pela sua. Porque se você for pela força do teu braço, como Elias estava tentando fazer, a gente desaba. Mas quando Deus vem e traz um maná desse, um alimento desse, como agora, e diz para você, eu é que sou sua força, vai, que o seu caminho é muito grande, vai, o caminho é longo, muito longo é o teu caminho ainda, não adianta pedir morte, não adianta querer se esconder na caverna, ficar no deserto, o Senhor te encontra em qualquer lugar, sai dessa caverna, sai desse deserto, se levanta e vai, há um caminho longo ainda para você trilhar, o Senhor tem muito para fazer na tua vida e através da tua vida. Satanás está tentando te parar, roubar a tua paz, parar a tua vida, parar o teu ministério, parar o teu chamado, parar a tua casa, matar você. Mas eu vim aqui em nome do Senhor para te dizer: levanta-te na força do Senhor, porque muito longo ainda é o seu caminho, o teu chamado, a tua estrada. Pega desse pão, tome desta água, porque há um caminho ainda para você trilhar. Tem ainda muita gente precisando ouvir o seu testemunho, precisando ver a sua vida como exemplo. Coloque a mão no teu coração. E você que pode escrever, escreva. Você que só pode declarar, declare. Mas vai escrever, escreva e declare em alta voz assim: eu me levanto pela força de Deus. Vamos lá? Eu me levanto pela força de Deus. Mais uma vez. Eu me levanto pela força de Deus. Aleluia. Ore comigo. Soberano Deus e Pai. Isso mesmo, vai escrevendo. É no nome do Senhor Jesus que eu declaro, Senhor, que vidas irão se levantar. Vão se aplicar ao jejum, à oração. Vão se aplicar, ó Deus, em buscar a Tua face, em se converter dos caminhos errados.
Todo desânimo, todo espírito abatido, toda alma angustiada seja curada em nome de Jesus. Senhor, esta pessoa, Deus, que agora está como Elias, já pediu a morte, tem desistido de tudo, eu declaro em nome de Jesus a partir de hoje, força espiritual e graça para suportar. Todo mal, Senhor, cai por terra agora. E venha a tua unção, ó Pai, o teu sustento na vida dele e na vida dela, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estarei finalizando a live por aqui. Nós já vamos nos arrumar, né, filho? Que nós vamos para a igreja, né, meu amor? Fala, eu vou para a igreja de novo. A Rebeca vai estar lá? Fala, vem pro culto, gente. Daqui a pouquinho estaremos lá na igreja. Já vamos nos arrumar, né, filho? Pra gente estar lá cultuando ao Senhor, que hoje é dia de Páscoa, é dia da ressurreição de Jesus. Aleluia. Diga, receba. Receba. Seja abençoado. Será abençoado. Em nome de Jesus. Em Jesus. Então é isso, gente. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos, a live será na parte da manhã, que amanhã é dia letivo, né? Tem aula, então fica mais fácil para mim fazer na parte da... Amém. É meu milagre. Oi, irmã Elisete. Deus abençoe, irmã Elisete. Nosso milagrinho tá aqui, ó. Meu milagre tá aqui, tá crescendo. Vai fazer 4 anos já, pra glória de Deus. O Senhor abre a madre da estéreo. E nem todo mundo reconhece isso. Deus abençoe. Obrigada pela rosa. Gratidão. Eu vou encerrar por aqui. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Ó, amanhã tem mais. E na terça-feira iniciaremos o jejum de Esther e vai ter live também, em nome de Jesus. Fiquem na paz. Tchau. Tchau. Olha você, olha. Eu tô vendo você e eu lá. Pronto, agora vamos lá, mamãe vai preparar um lanchinho. Você, o que você quer lanchar? Você quer aprender com Todd? Quer? Mamãe faz pra você. E um Todd, né? Olha,